Uau! Boa tarde a todos. Uma paz do Senhor, né? Quero primeiramente agradecer a oportunidade. Nem sabia, pessoal, que ia ter esse talk show aqui, né? O Marcelo na última hora me chamou, falou: "Ó, você vai lá e vai conversar". Então, para mim foi uma surpresa. E isso que o Marcelo falou é muito relevante, né, pessoal? É a minha história de vida dentro da empresa. Eu falo da empresa, porque hoje eu vi aqui no treinamento o pastor Michel falando que de 6 anos para cá ele não lembra da vida dele. E aconteceu comigo, né? Desde quando eu entrei dentro dessa empresa, desde o dia que eu conheci o César, eu não lembro mais do meu passado. E muitas das vezes você pode estar se perguntando assim: poxa, eu estou com 30 anos, 35, 40, não tenho mais jeito. E eu acertei minha vida com 37 anos. Eu entrei na Sete Capital em 2017, né? E conheci o César. Eu trabalhava num escritório, né? Eu era um comissionado era funcionário de um franqueado, de um licenciado, e eu trabalhava nesse escritório. E conheci o César. Mas antes de eu falar disso, é importante vocês entenderem a minha história de vida, porque tudo é um processo, né? Eu fui nascido e criado em favela em São Paulo. Morei 25 anos na favela. E eu tive uma vida muito sofrida na favela. A imagem que eu tenho do meu pai é meu pai batendo na minha mãe. A segunda imagem que eu tenho do meu pai é ele morto na cozinha de casa, baleado com 3 tiros. Morreu na porta de casa e minha avó foi lá, arrastou ele para dentro de casa e jogou em cima da mesa, onde a gente comia, eu com 8 anos de idade. E naquela época, o IML não ia buscar as pessoas dentro de favela. Demorava 12 horas, 24 horas, principalmente se fosse favela. E ele ficou esse tempo todo lá dentro. E a gente tudo piquititinho, eu e mais 2 Antônios. Então, assim, são memórias que você tem da sua vida, né? E você fica, às vezes você fica lembrando. Então, por exemplo, eu cresci sem pai. Com 8 anos aconteceu isso. E aí era só eu, minha mãe e meus 2 irmãos. Minha mãe trabalhava de empregada doméstica e a gente ficava em casa. Quando pensa que não, com 17 anos, né? Eu sempre tive para mim, eu não quero essa vida para mim, vou sair daqui. Eu já tinha isso mentalizado na minha cabeça. Que eu não ia morar naquele lugar, eu não queria aquilo para a minha vida toda. Quando eu saí de lá, com 17 anos, invadiram minha casa e mataram meu irmão dentro de casa, assassinado. Aí vai minha mãe me liga de madrugada: "Júlio, mataram seu irmão aqui dentro de casa". Então, você vê o ambiente que você nasceu e foi criado, né? E aí, o que o crime faz com você, Antônio? Quer vingar? Vamos lá matar esses caras, só que você vai ter que apertar o gatilho. Aí eu falei: poxa, não é o que eu quero para minha vida. Eu vou lá, para quê? Meu irmão que procurou, né? Ele que correu atrás desse resultado, enfim. Então, para vocês verem que não é a condição que você se encontra hoje que vai determinar o seu resultado. Então, muitas das vezes, a gente fica olhando para a nossa vida e fica pensando assim, ó: poxa, mas olha a condição que eu estou hoje, né? Eu me esforcei, eu trabalhei, eu corri atrás, não estava na presença do Senhor até 37 anos da minha vida, sempre tentando, fazia uma coisa ali, fazia outra, e até ganhava dinheiro, Antunes. Mas o dinheiro passava pela minha mão e ia embora, né? Não, eu tenho minha esposa hoje, graças a Deus, né? Faz 23 anos que eu estou casado com ela. Não estava casado, né? Eu tenho 2 filhas hoje. Tenho uma filha de 22 anos, que hoje está morando em Londres, né? Já encaminhei ela, glória a Deus. E tenho uma pequenininha de 8 anos. E a nossa vida sempre foi muito... Você sabe, quando você está na presença de Deus, com dinheiro, você é arrogante, você é soberbo, você faz besteira, ganha dinheiro, perde dinheiro e fica naquela. Vai para um lado, vai para o outro. O espírito de confusão estava na minha cabeça. E aí foi quando eu entrei na Sete, gente. O projeto, né, estava na segunda fase do projeto, que o César sempre teve o sonho de ser pastor. E aí ele tirou um tempo da vida dele para pregar a palavra no Brasil todo. Isso em 2017. E ele estava retomando os escritórios. E aí foi quando eu conheci o César. A chave está aqui, pessoal. Eu conheci o César e aí ele falou assim para mim: "Júlio, como está a sua vida espiritual?" Ele contou o testemunho dele para mim e eu contei o meu para ele. E aí eu falei: "César, minha vida está vazia. Como está a sua esposa?" Eu estava separado dela naquela ocasião. E ele falou assim: "Você gosta dela, irmão? Você ama ela?" "Gosto, eu amo." "Então vamos fazer o seguinte, vamos ajustar os ponteiros?" Na hora, Antunes. César é muito louco. Nós viajamos 100 km para encontrar com a Renata, né? Tem pessoas aqui que conhecem a Renata. E aí o César pegou a Renata, pegou minha filha mais velha, sentamos. E a gente foi lá pro Parque do Povo, né, César? Vamos arrumar um canto pra gente conversar. Olha isso, e bate bola. E a gente ficou até 4 horas da manhã comendo uma porção de frango duro, né, César?
comendo um frango duro, começou a garoar, Antônio. E ficamos até 4 horas da manhã, fazendo um alinhamento ali da vida, do que precisava ser ajustado, gente, para subir para um próximo nível. A empresa nem estava do jeito que está hoje. Já era uma empresa grande, mas não era o que é hoje. Eu não tinha promessa de diretoria, não. A conversa foi para alinhar a vida. Porque dentro da Sete Capital, eu me tornei outra pessoa. Por conta da convivência das pessoas. A essência do negócio. O propósito da empresa foi o que o Antônio falou aqui. Então, pessoal, daí, depois dessa conversa que a gente teve de alinhamento, falamos de propósito, de presença de Deus, de batismo, de casamento. São as brechas que a gente deixa no decorrer do caminho da nossa vida. E isso fica jogando a gente pro fim da fila, né? O César sempre fala isso. Vai pro fim da fila, foi mal criado, vai pro fim da fila. Você tá prontinho na fila para receber a bênção, quando você tá para tomar posse, você pisa na bola, volta pro fim da fila de novo. Aí vai ter que passar por todo o processo. Então, vamos alinhar a vida, vamos ajustar, vamos casar, vamos batizar, vamos fazer o que precisa ser feito para Deus derramar em abundância na sua vida. As bênçãos só vai chegar na sua vida depois de um alinhamento. Precisamos fazer um alinhamento espiritual, gente. Não adianta, o nosso corpo, a nossa vida é composta de corpo, alma e espírito. Se esses três não tiverem em comum acordo, não tiver tudo alinhado, nós não vamos tomar posse do que Deus tem para nós. Né? Então, foi a partir desse momento, né, que eu realmente entendi qual que era o meu propósito. E ainda o César foi desafiador, que ele falou, faz um propósito com Deus agora, vocês dois. O que vocês querem para a vida de vocês? Tira um propósito, um tempo, faz um desafio com Deus aqui, e eu tenho certeza que em 1 ano ele vai entregar. E a gente fala, então já que é para pedir, vamos pedir. Né? Qualquer coisa, ele falou, qualquer coisa, mas não é para mim não, é para Deus, hein? Mas pode pedir. A gente pediu uma casa. Porque até então eu morava numa casinha de madeira. Eu falei, então, já que Deus é assim mesmo, César, eu quero uma casa. Uma casa aqui nessa cidade aqui, que é onde a Renata morava, né? E quanto custa essa casa? 500 mil, ele. Vou morar mais, irmão. Mas Deus vai entregar, né? Aquele jeito do César, vamos orar que Deus vai entregar. E aí foi feito um alinhamento, aí eu comecei, né, ir para a igreja certinho, comecei a fazer o que é certo, né? Comecei a realmente buscar a presença do Espírito Santo em nós, porque quando você busca a presença do Espírito Santo, quando você pensa em pecar, ele já age no seu coração antes. Então, muitas vezes a gente quer ser crente lá dentro da igreja. Dentro da igreja é gostoso, você ouve o louvor, quebrando o coração. Nossa, na igreja você sai até leve, né? Mas eu quero ver você ser crente fora da igreja, né? Na atitude, né? Nos pecadinhos, os pecadinhos que jogam você pro fim da fila. E quando você tem a presença de Deus, os pecadinhos não te atingem. Porque o Espírito Santo ele vai arder em você. Fala, olha, esse pecadinho aí, você vai pro fim da fila, né? Então, foi isso que fez com que eu subisse para um próximo nível. É claro, no meio do caminho teve um processo, né? Vários processos, passei por várias provações, principalmente em lidar com dinheiro. Porque o dinheiro é a raiz de todo mal. E as pessoas hoje são impulsionadas por dinheiro e não por propósito. Hoje você tem que buscar qual que é o propósito que Deus tem para mim. O sucesso, você não vai chegar lá por um elevador, ninguém vai te pôr no topo. Você vai ter que passar pelo processo. E você só vai passar pelo processo se você entender qual que é o meu propósito. Então nós precisamos entender qual que é o meu propósito. Para que eu estou aqui? Para que Deus me colocou nessa condição? Aonde eu estou e aonde eu quero chegar? É isso que vai fazer a gente ir para um próximo nível, né? Então, a Sete Capital fez toda a diferença na minha vida, né? Então, o César foi uma pessoa que me pegou pela mão. Não vou dizer para vocês que foi fácil, porque hoje o César é uma uva, um amorzinho. Naquela época ele era o Iron Man, né? O César era pesado. Eu fui treinado pelo melhor, né? E assim, claro, gente, com muito amor, com muito carinho, né? Aprendi a viver sem dinheiro, que esse foi o primeiro passo. Você quer ter sucesso na vida? Vamos priorizar o propósito? O dinheiro é uma consequência. Se você estiver alinhado dentro do propósito, o dinheiro é a consequência. Se você estiver alinhado dentro do propósito, Deus vai sondar seu coração e Ele vai entregar o necessário para você passar pelo processo. Porque jamais Deus ia permitir que hoje eu estivesse na condição que eu estou, se eu não tivesse a minha vida transformada na presença do Senhor, com a presença do Espírito Santo. Porque o dinheiro, gente, quando ele chega na sua mão, ele abre possibilidades para você.
Se você não estiver na presença de Deus, você já quer ter a melhor mulher, né? A sua já não presta. A primeira briguinha você já quer pegar outra. Você tem carro bom, você tem dinheiro. Aí já começa a soberba, tudo isso na nossa vida, né? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês, meu testemunho é grande. Se eu for falar aqui tudo, Antunes, vou tomar todo o tempo, né? Mas o que eu quero dizer a vocês é assim, a Sete Capital mudou minha história, mudou minha vida, porque eu me propus a passar pelo processo, né? Eu tive um alinhamento na minha vida. Fui discipulado, né? A gente precisa entender que nós precisamos ser discipulados. Nós precisamos ter um pastor, nós precisamos ter um amigo, nós precisamos ter uma pessoa onde ela possa ser uma referência e te ajudar para você caminhar. Então, louvo muito a Deus pela vida do Antunes, né? Eu fui privilegiado em ser discipulado pelo Antunes, né? Então, hoje, a gente fala de tudo, né? Então, da minha intimidade, né? Família, tudo, eu chego com ele. Ele também fala comigo. Então, é importante você ter uma pessoa de confiança que vai realmente te direcionar, né? Então, foi um processo, assim, muito doloroso, porém, que hoje, né, graças a Deus, estamos muito bem, entendendo o propósito e derramando isso sobre a vida das pessoas.